Fala pessoal, aqui quem vos fala é Mário Pisani e hoje, pessoal, eu vou fazer um vídeo aqui para vocês, né, como usar de forma adequada aí o trailing stop, stop barra barra, também podemos falar aí de stop pelas suas médias, tá, pessoal? E nessa partida aí, a gente vai dar uma olhada no dólar, no índice futuro também aí na quinta e na sexta-feira aí para ver o que ele nos ensinou aí sobre essa movimentação. Então, pessoal, vamos pro vídeo, tá? Você que tá chegando aqui agora, não esquece de deixar um like, compartilhar com os amigos aí e também se inscrever no canal. Vamos lá, pessoal, deixa eu compartilhar a tela junto com vocês. Tela no ar aí, pessoal, para quem viu ontem a movimentação do dólar, ele fez uma movimentação muito grande, né? Ele acabou deixando uma movimentação aí bem abrupta. Em contrapartida aí no seu dia anterior, ele acabou ficando um pouco mais na movimentação lateralizada, pessoal. Bom, vamos ver o seguinte aqui, ó, tá? No dia anterior, na quinta-feira, que foi um dia um pouco mais complicado de se trabalhar no dólar futuro, o que a gente do Projetos 10% viu aí, tá, dentro do dólar? Quais movimentos aí a gente visualizou durante o pregão? Foi um pregão difícil, não foi um pregão muito fácil, tá? Mas lembra, a gente tem aquelas regrinhas de abertura do mercado de localização dele. Então, pessoal, partindo do princípio aí dessa movimentação dele, tá? Na abertura de quinta-feira, o dólar, pessoal, ele acabou deixando um contexto aqui, tá? Na sua movimentação de abertura que a gente chama em zona de armadilha. Zona de armadilha é toda vez que na sua movimentação a gente tem ele abrindo aí, pessoal, entre a máxima do dia anterior e a mínima ali próximo do fechamento. Nesse caso aqui, você percebe que ele estava num retângulo. Esse retângulo, pessoal, é algo mais complicado aí de sair dentro do ativo, porque ele fica mais travado na sua movimentação, tá? Nesse caso aqui, a gente estava acompanhando na sala, a gente percebeu o seguinte, ele estava numa situação de breakout. Nessa situação de breakout entre máxima e mínima, a gente tinha a média móvel de 20 bem no meio dessa situação, e essa média móvel de 20 bem no meio aqui, pessoal, se configurava com fechamentos alternados. Então, o que eu tinha que esperar aqui seria ele alinhar com o pivô de baixa, né, na sua movimentação, alinhado com a 20. Ele até chegou a alinhar aqui nessa movimentação, fez uma movimentação de impulso, correção, para um pivô de baixa. O único problema aqui, pessoal, que a gente tinha era a média móvel de 200. Essa média móvel de 200, ela impedia um pouco aí a movimentação de entrada para o trade, tá? A gente até falou com o pessoal que estava nos acompanhando dentro do projeto que nessa situação aqui, a gente poderia colocar isso como um setup VWAP. Setup VWAP, você insere a VWAP dentro do seu gráfico e aí, quando ele faz a movimentação aqui, pessoal, tá? De pullback na VWAP, ou seja, ele tem o seu movimento de impulso, correção na VWAP, perde a mínima, eu poderia entrar vendido aí nessa movimentação, jogando meu stop no topo anterior e depois aí fazendo meus parciais aí conforme ele vai indo para o alvo, tá? Essa foi a única movimentação que a gente enxergou do dólar aí dentro da sala do projeto. Depois, nós vimos uma movimentação para um pivô de alta. Então ele tinha a sua resistência e dessa resistência aqui, pessoal, ele formou também um pivô de alta, deixando uma movimentação de impulso, correção para esse pivô, gerando uma entrada ali. E aí no caso do alvo, a gente sempre projeta aí do seu pullback ali para cima, espelhando a movimentação. E ele até chegou a bater ali no seu primeiro alvo, depois ele acabou ficando o dia inteiro aí mais lateralizado. E aí, pessoal, a pergunta é, entrei na operação, né? Como que eu faço para fazer a condução dos stops, tá, pessoal? A condução dos stops seria da seguinte forma. Então, por exemplo, vamos supor que nessa movimentação do dólar, tá? Você faça a sua entrada de movimento aqui primeiro nessa ponta vendedora, mesmo ignorando a média móvel de 200 que estava te impedindo. Pessoal, uma vez que você projeta o alvo, tá? O seu stop vai sempre ser localizado no pullback. Então, você começa com um ponto de stop no pullback a partir do ponto da entrada do seu trade. Esse stop, pessoal, ele pode ser configurado como um stop de cutucada. Um stop de cutucada, pessoal, significa o seguinte, tá? Toda vez que você entrar num ativo,
né? Então você tem o seu ponto de entrada. Do seu ponto de entrada, pessoal, você tem a localização do seu stop. E ao invés de você deixar o stop digitado já na plataforma e enviado para a bolsa, você não envia. Ele está numa localização de mercado, esse stop. Nessa localização de mercado, se ele cutuca a região de stop, você vai posicionar o seu stop imediatamente assim que a barra fechar. E aí sim o seu stop entra no automático. Se ele volta, você tem a chance aí de tentar salvar o seu trade. Então, a dica aí é que você, toda vez que for entrar nas suas operações, utilizar um stop de cutucada. Mas para utilizar um stop de cutucada é muito importante o seguinte: você tem que definir o seu máximo de risco por trade. Então, por exemplo, o meu máximo de risco por trade de R$500 na operação. Se quando você fizer o cálculo desse pullback, ele passar de R$500 ou ele der ali R$500, você não pode utilizar o stop de cutucada. Você vai ter que usar aí o stop fixo. Então é importante que para a boa utilização do stop de cutucada, esse movimento, onde tem esse range aqui, esse spread da sua entrada de movimentação, o stop dela não chegue ali, pessoal, a uns 300, R$350. Por quê? Se aqui nessa movimentação, tá, esse range dá R$350 de risco e seu stop máximo é de 500, você pode estar utilizando o stop de cutucada até R$150 abaixo da região de stop ali, que seria o stop original da sua operação. Então, o que a gente fala para os nossos alunos? Uma vez que você define o stop de cutucada, você vai deixar também um stop de pânico. O stop de pânico, ele vai ficar mais abaixo da movimentação, aonde chegue próximo dos R$500, que seria o seu risco definido primeiramente para cada operação. E na entrada técnica, você vai ter que reduzir um pouco a sua mão para colocar menos lote, para ele dar um pouquinho menor, para ele poder utilizar o stop de cutucada. Caso contrário, você não pode estar utilizando o stop de cutucada dentro dos seus trades. Então, a dica que a gente dá é o seguinte: defina um máximo de risco por trade, tá? Nesse máximo de risco por trade, você, dentro das suas operações, quando localizar o stop técnico, o stop técnico ele tem que ser menor do que o máximo de risco por trade, ok? Nesse caso, você está habilitado a usar o stop de cutucada. E aí, aonde der o máximo de risco por trade, você vai jogar um stop de pânico. E dessa forma você pode usar essa regrinha do stop de cutucada, que muitas vezes salva aí dentro de dias as suas operações, ok? E aí, pessoal, uma vez que você entra no ativo, tá? Então, eu entrei no ativo. Eu posso definir o seguinte: as regiões de alvos para o meu trade, né? Então, nessas definições de regiões de alvo, eu posso utilizar o Fibonacci. E utilizando o Fibonacci na sua movimentação, pessoal, eu tenho a seguinte regra que eu posso colocar para Fibonacci, tá? Na movimentação dele, você tem o impulso, a correção. Se você pegar o Fibonacci, pessoal, e puxar um Fibonacci, por exemplo, de retração, colocando ele no fundo anterior, tá? E indo de encontro com a primeira retração de 38,2, colocando ela no topo do seu pivô, você vai encontrar o primeiro alvo. Se você colocar a retração de 50% no topo do pivô, você vai encontrar o segundo alvo. E se você colocar a retração de 61,8 no topo do pivô, você vai encontrar o terceiro alvo. Para essa movimentação, a gente pode fazer o seguinte, tá? Eu posso, então, utilizar dois tipos de Fibonacci aqui dentro. Tanto Fibonacci de retração, quanto Fibonacci de extensão do seu movimento. Então, se eu utilizar o Fibonacci de retração, se eu quiser pegar da perna completa do pivô, então eu vou pegar desse topo a esse fundo e eu posso localizar
o primeiro, né, a primeira retração de 38 no fundo anterior, ela vai dar o primeiro alvo. A segunda retração, que é o 50%, ela vai dar aqui para a gente o segundo alvo. E se eu pegar a terceira retração colocando no fundo anterior, ela vai me dar o terceiro alvo. Nesse caso, eu estou utilizando, né, o Fibonacci aqui no seu movimento de impulso. Mas eu posso também utilizar o Fibonacci na movimentação de retração. Então, eu posso pegar o topo anterior junto com esse fundo e colocar a primeira retração para o primeiro alvo, a segunda retração para o segundo alvo e a terceira retração para o terceiro alvo. Existem essas formas que eu posso estar colocando Fibonacci utilizando Fibonacci de retração. Uma das perguntas que eu sempre recebo é: por que não utilizar o Fibonacci da expansão, né, do impulso, e por que utilizar o Fibonacci do pullback? E o que eu falo é o seguinte: se o mercado, tá, ele tem um pivô bem definido, então tem um pivô bem definido na sua movimentação, você usa o Fibonacci da movimentação de impulso, ok? Agora, se o pivô ele tem uma formação não muito bem definida, então ela está mal definida no seu movimento, a gente utiliza o Fibonacci do pullback da sua movimentação, ok? A gente pode fazer dessa seguinte forma. Também é interessante que quando você usa o Fibonacci do pullback, você tem alvos menores. Com alvos menores, você tem grandes chances desses alvos serem atingidos, certo? Então, pessoal, nessa movimentação eu poderia estar utilizando o Fibo de retração ou o Fibo de extensão. O Fibo de extensão eu posso pegar do topo aqui do pullback com o fundo e ele já vai projetar os alvos que seriam os mesmos alvos se eu pegar o Fibonacci aqui na sua movimentação e projetar alvo 1, alvo 2 e alvo 3. Você vê que ele bate um com o outro, tá? Então, essas são duas formas. E para isso, nas configurações do Fibonacci, eu tenho que deixar ele com 61.8, 100% e 161.8 para ele combinar ali com a sua movimentação. Posso utilizar ele dessa forma ou da forma aqui da movimentação de impulso, que também vai coincidir um com o outro, né? Então você pega essa movimentação, primeiro alvo, segundo alvo e o terceiro alvo, todos combinam aí com a sua movimentação. Eu gosto de usar bastante o Fibo aqui, tá, pessoal, na sua movimentação dentro do movimento de pullback, né? Porque eu vejo que aqui é mais fácil de ser atingido. E o alvo de 100%, ele combina com pelo menos 1 para 1 do risco. Depois, se o mercado desenvolve, aí eu posso ir trabalhando com movimentos mais adiante. Nessa movimentação, pessoal, a gente utiliza uma regra de condução de stop. Então, o meu stop começou aqui. Eu só vou mover o meu stop quando ela bater no seu primeiro alvo. Então, bateu no primeiro alvo a operação, a gente faz o seguinte: a gente pega o nosso stop que estava no topo e passa ele para o 0 a 0. E aqui vai uma dica: se você está operando com apenas um contrato, você não precisa sair nesse primeiro alvo. Você somente move o seu stop para o 0 a 0, tá? Bateu o primeiro alvo, você move o stop para o 0 a 0. A partir do momento que bate no segundo alvo, você pode já sair da sua operação, se você está trabalhando com um contrato, ou se não, pessoal, depois de ter batido no alvo de 100%, você pode iniciar um processo barra a barra, né? Então, eu jogo o stop para a barra anterior, essa barra vermelha fecha, eu jogo para ela, e assim sucessivamente, tentando mirar num alvo mais alto, principalmente para quem está trabalhando com menos contrato, ok? Então, essas são as regrinhas aí de condução de stop que a gente pode utilizar. É muito importante, tá, pessoal, nessas regrinhas de condução de stop no dia a dia que você estiver operando dentro do mercado, saber o seguinte: stop barra barra, ele começa a mover o stop barra barra depois de ter atingido o alvo de 100%. Então, você jamais aqui, pessoal, na sua movimentação,
vai iniciar um processo barra-barra se ele não bateu no alvo de 100%. Porque senão você vai estar iniciando o barra-barra muito prematuramente. E aí ele pode acabar te tirando da operação. Então, se eu tenho a movimentação de entrada no meu trade, a partir do momento que ele bate no alvo de 100%, você inicia o processo aqui de barra-barra. E o stop barra-barra, ele nunca fica na mínima de uma barra que ainda está em aberto. Ele sempre fica na barra anterior, tá, do movimento. E quando ele pega o stop barra-barra na sua movimentação, você pode usar o stop de cutucada. E também tem outra regra para o stop barra-barra. Mover o stop barra-barra abaixo da barra anterior, né, para a barra posterior, então o mercado começa a fluir sua movimentação, você vai começar a mover o stop para as mínimas anteriores. A gente só move o stop para a barra de mínima anterior se a barra atual ela entrou em regiões de novos preços. O que isso significa? Isso significa que na movimentação, então, por exemplo, agora eu vou pegar o exemplo de sexta-feira do dólar, tá? Que foi uma movimentação muito forte. Nessa movimentação muito forte do dólar aqui, pessoal, a gente estava operando na sala ontem, a gente marcou esse topo e marcamos esse fundo. Nessa movimentação, a gente identificou que aqui ele fez um pivô para sair aí desse breakout. E a média móvel de 20 começou a alinhar, deixou uma barra de cauda inferior bem interessante. Fizemos a nossa entrada até na ruptura dessa barra e depois na cabeça do pivô. O que acontece? A partir desse momento, pessoal, se eu estou projetando o meu alvo, então dessa movimentação aqui para cima, eu já encontrei o meu alvo de 100% e o meu alvo de 161%. Então, aplicando as regras de condução, meu stop inicial começa aqui nesse fundo anterior. Bateu no primeiro alvo, o meu stop vem para a movimentação do 0 a 0. Bateu no alvo de 100%, eu começo o barra-barra, tá? Nesse barra-barra, pessoal, eu tenho que esperar a barra fechar. Então, barra 14, informação. Assim que a barra 15 fecha, você passa o seu stop para 15. Barra 16 começa. Assim que ela fecha, você passa o seu stop para ela. Barra 17 fez aqui uma movimentação impulsiva, começou a 18, você passa para 17. Percebe que aqui, pessoal, nessa movimentação da barra 18, da barra 19, da barra 20, barra 21, barra 22, tá? O mercado ele não conseguiu sair para regiões de novos preços. E o que isso significa? Que se eu passar o meu stop para a barra anterior, ele pode me tirar um pouco prematuramente. Eu posso deixar o meu stop aqui, tá? A partir do momento que ele faz uma região de novos preços fechando mais acima da sua movimentação, como é o caso aqui da barra 25, eu posso trazer o meu stop para a mínima dela, ou até mesmo aqui identificando que isso aqui é um movimento de pullback nesse fundo anterior. A barra 26 fez regiões de novos preços, você passa para a mínima da 26. E aí o mercado faz mais uma região de novos preços pela barra 29. Você passa o seu stop para a barra 29. E aí ele acabou dando movimentação de saída. Então o que a gente tem que pensar é que quando a gente começa a surfar uma tendência muito forte dentro do mercado, não passar o stop na barra risca, porque senão ele pode tirar de uma movimentação muito boa dentro do mercado. Então, eu posso utilizar as seguintes regras, né? Então, stop barra, ele começa a partir do alvo de 100%. Então, ele bateu o alvo de 100%, você inicia o barra. Barra é sempre depois que a barra já fechou. Então, a barra tem que estar fechada, tá? Nunca se vai pôr na mínima de uma barra que ainda está em aberto. E barra, ela também vai sempre se mover para as barras que fizeram uma região de novos preços, tá? Então, aqui ela faz região de novos preços, o stop vem para a mínima dela. Aqui ela fica meio que em congestão, o stop pode estar nessa mínima.
Fez região de novos preços, você move o stop ou para o pullback, que no caso aqui formou, se não na mínima da barra. Fez aqui mais uma nova movimentação de novos preços, você pode passar o stop para cá. Essas duas barras não fazem regiões de novos preços, o stop fica localizado no fundo anterior. Fez região de novos preços, o stop vem para cá. Essa barra não faz regiões de novos preços até o momento que ele faz a sua saída da sua movimentação, ok? Eu só posso atuar nisso depois do alvo de 100%, porque se eu atuar fazendo um barra-barra antes, ele vai me tirar prematuramente do trade. Em algumas ocasiões, é interessante sair antes, né? Porque o mercado não consegue pegar tendência. Então, o que a gente faz? Depois que ele pegou o primeiro alvo, tá? Então, ele pegou aqui o primeiro alvo. Você já move o stop para o 0 a 0. E aí, nessa forma aqui, pessoal, você já está garantido ali de não ter perdas nessa movimentação. E se o mercado te possibilitar uma movimentação aguda, você vai movendo o seu stop conforme essas regrinhas aqui. Então essas são as regrinhas aí para estar movimentando os preços pelo barra-barra. Então lembre-se, pessoal, barra-barra. Então entrei na operação. A primeira coisa que eu tenho que fazer quando eu entro na operação, bateu no primeiro alvo, stop no 0 a 0. Bateu no segundo alvo, você já vai começar ali um barra-barra. Barra-barra tem que ser sempre da barra já fechada. Se a barra está em formação, você ainda não põe no fundo anterior. E depois dessa movimentação, você sempre vai jogando o seu stop por dentro da operação, conforme o preço vai atingindo novas regiões, tá? Se for barras neutras, você não move, porque senão você vai apertar muito o trade, ok? Então, essas dicas aí, pessoal, para vocês aí, elas são bem importantes para quem está começando, principalmente quem estiver operando às vezes com 2 contratos, né? Porque a pessoa que opera com 2 contratos, bateu no primeiro alvo, você faz um parcial. E aí depois você tenta conduzir um barra-barra, porque se você pegar um dia de forte movimentação, você consegue sair muito à frente do seu gerenciamento de risco e fazer uma gordura aí dentro do seu trade, né? Dentro do seu gerenciamento de risco para futuras operações. O máximo que pode acontecer é você entrar numa operação, ela não ir nem no primeiro alvo, então você acabar ficando com stop, tá? Mas se ela pelo menos atingir o primeiro alvo, você protege ela no 0 a 0 e aí você consegue pelo menos aí tentar ir trabalhando para pegar um dia de forte movimentação. Esses dias de forte movimentação, muitas vezes, eles podem te compensar dias de loss dentro do mercado, pessoal, ok? Então fica aí essa dica para vocês, espero que vocês tenham gostado. Comentem aqui no vídeo, pessoal, e nós nos vemos aí nos próximos vídeos aqui no YouTube. Valeu, pessoal. Grande abraço para vocês e um ótimo final de semana a todos.